Só se fala nesse filme, galera, Sociedade da Neve. Você já assistiu? Bom, eu assisti, eu também fiz uma pesquisa com curiosidade pra trazer um vídeo completaço pra você. Então bora saber se minha opinião bate com a sua ou se vale a pena você acompanhar a minha tendência e ver esse filme também, né? Vamos lá. Enéas Peter aqui. Eu acho que tá seguro dizer que Sociedade da Neve é o primeiro filme viral de 2024. E o mais impressionante de tudo é que ele é um filme de drama, super realista, sem nenhuma super estrela de Hollywood no elenco. Que filme, galera. O filme Sociedade da Neve, ele chegou de mansinho, né, no dia 4 de janeiro na Netflix e de cara virou top 1 em mais de 90 países. Isso é impressionante. São mais de 124 milhões de horas assistidas desse filme dentro da plataforma. Isso, assim, é um fenômeno incrível para um filme que praticamente nem teve divulgação, um fenômeno. Eu já assisti a Sociedade da Neve, eu já tô dentro dessas contas aí, né, dos milhões de horas. Você já assistiu esse filme também? Você curtiu? Já vai comentando aqui embaixo? Ou se você tá aqui só pra ver se vai gostar do filme também, comenta aqui embaixo. Me tira daqui! Vamos! Talvez! Eu vou te tirar! Mas antes da gente esmiuçar o filme, deixa eu falar outra coisa que você vai querer assistir também. Eu quero te convidar para um evento épico na história desse canal, que é o Filho do Enéas Show. Eu e Breno, a gente vai estar numa temporada ao vivo no teatro, com um show de comédia cheio de interação e tecnologia. Vai ser um puro suco nerdístico de um jeito inédito no mundo, né? E é tudo nosso, galera. E para ter certeza que eu posso contar com a tua presença, eu já tô avisando antes para você se programar. Então assim, olha, o Filho do Enéas Show vai ter sessões todos os sábados e domingos, no mês de abril, no Teatro Frei Caneca, em São Paulo. O ingresso tá baratinho, a partir de R$50, e dá pra dividir em 12 prestações, na boa. É pros fãs da Enéas chegarem lá em peso, hein, galera? Eu e o Breno estamos lá te esperando pra gente se divertir e interagir ao vivo. O link dos ingressos tá aqui na descrição, é só você clicar e reservar sua cadeira logo no teatro, porque, você sabe, o espaço é limitado. Agora é com você. Bom, só pra situar vocês, galera, a história da Sociedade da Neve fala de um desastre aéreo da vida real que aconteceu nos anos 70. Eu já tinha me deparado com esse filme lá nos anos 90, que é o filme Vivos. E eu sabia que esse filme também contava uma história real. Então eu assisti aquele filme, pô, sem esperar muita coisa. Enfim, eu tava só assistindo pra me divertir e tal, e eu fiquei impressionado com o que eu vi ali. Não era a visão dos uruguaios, né, que aconteceu realmente com os uruguaios. Ali eu tava vendo a versão americana e tal, né, não me lembro direito. Mas me impressionou muito aquele filme. Eu pensei, será que vale a pena assistir esse filme de novo? Eu vou dar uma chance, porque é a visão agora de quem realmente passou por isso. E, assim, resolvi assistir. A sinopse do filme é assim, abre aspas. Em 1972, o voo 571 da Força Aérea Uruguaia, fretado para levar um time de rugby ao Chile, caiu no coração dos Andes. Apenas 29 dos seus 45 passageiros sobreviveram ao acidente. Presos em um dos ambientes mais hostis e inacessíveis do planeta, eles têm que recorrer a medidas extremas para se manterem vivos. Então, de cara, tem duas coisas aqui sobre esse filme. Primeiro, que é baseado em fatos reais. E segundo, ele promete ser um filme de sobrevivência, certo? Eu sempre lembro daquele quadro do Discovery Channel, Sobreviver. Então, o filme prometeu isso, só que ele entregou muito mais que isso, presta atenção. Eu vou falar de um detalhe agora. E se você não viu o filme, não sabe nada sobre os sobreviventes desse acidente, então pula pra quando o aviso de spoiler sair da tela, ok? Editor, bota um aviso de spoiler aqui agora, vamos lá. Então agora sim, quem sabe da história do avião caindo nos Andes, sabe que os sobreviventes tiveram que recorrer a uma atitude extrema de comer carne humana. É aquela luta, aquele embate filosófico que tem na história, entende? Daí quem já sabia disso antes do filme já sabia mais ou menos o que esperar. Mas mesmo assim esse filme surpreendeu, porque não ficou só nisso. Primeiro que Sociedade da Neve pegou um tema brutal desse e, porra, tratou com uma delicadeza extrema, entende? O filme trabalhou os medos de cada personagem com essa questão. Então quem achou que era um filme tipo sobre canibalismo acabou se deparando mesmo com uma história profunda, uma história humanizada, até mesmo meio filosófica ali. Tem nada a ver com canibalismo. A discussão filosófica é essa, comer ou não comer carne humana para sobreviver. O que vem na frente? A sobrevivência ou a ética, a moralidade? Essa é a discussão. Outra coisa que faz parte dessa discussão, né, é que o filme não faz nenhuma cena traumática sobre essa questão de comer carne humana. E eu achei isso de um bom gosto gigante. Até porque o filme tá falando de gente que viveu de verdade. Então pra mim isso foi muito positivo. Pode tirar o aviso de spoiler aí. E outra coisa que o filme fez também é que ele prometeu ser um filme de sobrevivência, e ele foi. Mas ele também fez além disso. Porque filme de sobrevivência geralmente segue uma fórmula assim, né? Não sei se vocês concordam. Acontece um problema e ele tem que ser superado. Esse problema tem que ser superado. Aí o filme começa a salpicar vários momentos de garra, de determinação, de problemas entre o grupo, aí um pouquinho de esperança e mais problema, né? E pronto, final feliz. Não é assim. Não é meio que uma fórmula. Só que Sociedade da Neve é um filme de mais de 2 horas que praticamente não tem sossego. É de ficar tenso o tempo todo.
A gente sofre o tempo todo junto com os personagens, mesmo nas cenas mais tranquilas. Você vai sofrer. Porque você fica pensando, e agora, o que os caras vão fazer? Enfim, tem muita coisa ali. E o filme também, sabe, além de ser impressionante por causa dessa história de sobrevivência, também um equilíbrio perfeito entre ser pesado pra caramba e ao mesmo tempo inspirador. Tanto que geral tá falando que é impossível terminar de ver o filme e não ficar com ele na cabeça depois. Aconteceu isso comigo também, galera. Eu fiquei falando desse filme durante muito tempo. Eu acabei de ver o filme. Na manhã seguinte, tava tomando café da manhã, comecei a falar, comecei a discutir com todo mundo ali na sala. Caramba, o que aconteceu? Como é que os caras conseguiram fazer isso e tal? E muitos dos méritos desse filme foram por causa de um cara chamado Juan Antonio Bayona. Será que você é fã dele? Nem sabe. Ele foi o diretor de O Impossível. Aquele filme do tsunami com Tom Holland pequenininho. Você lembra dele? Aquele filme? Né? Aquele tsunami, pô, bem feito pra caramba, né? Com o Ian McGregor e tal. E ele também dirigiu Jurassic World 2 e 7 minutos pra meia-noite. Quer dizer, esse diretor aí, né, o Juan Bayona, ele tem já um histórico de filmes que sabem trabalhar o medo, a aflição. Ele sabe mostrar pra gente o que é assustador. Olha a trajetória dele. Só que de um jeito que conecta a gente, fazendo a gente pensar. Porque aconteceu comigo a mesma coisa quando eu vi aquele filme do Tom Holland, né? No tsunami. Pô, o que os caras passaram? Como é que consegue sobreviver assim? Pô, como é que faz se você é pai, perde um moleque assim? Imagina. E quer saber de uma das curiosidades desse filme que eu fiquei de cara? Hoje, 14 sobreviventes desse acidente ainda estão vivos e eles fizeram parte do desenvolvimento do filme. O diretor conversou muito com cada um dos sobreviventes para escrever a história, né? Os sobreviventes estiveram presentes no set de filmagem para ajudar a preparar o elenco. Os caras estavam vendo o que fazer, o que não fazer. Falando no elenco, os atores fizeram cenas na neve de verdade, passaram frio de verdade, tiveram que emagrecer até ficar pele e osso de verdade. Galera, quando eu tava preparando esse vídeo pra vocês, eu ficava impressionado com as coisas que eu tava vendo. Caramba, como é que pode isso? Porque a gente veio aqui com uma opinião pra falar sobre o filme, mas quando a gente começa a preparar, né, um vídeo pra vocês, a gente começa a descobrir várias curiosidades, vários bastidores, né? É surreal isso, entende? E as cenas foram gravadas numa estação de esqui e algumas também no local do acidente de verdade. A Netflix até postou essa semana um comparativo de fotos reais tiradas pelos sobreviventes lá nos destroços e as imagens do filme. É impressionante tão igual que ficou. Os caras fizeram, sabe aquelas fotos pra comparar? E o editor, não sei se o editor tá colocando aí, enfim, eu tô só falando aqui. E assim, as fotos estão idênticas. Por isso que fica nítido na tela que foi um trabalho impecável, tanto dos atores quanto da direção. Eu fico arrepiado de falar, cara, porque você olha uma história daquela e você percebe que os 14 sobreviventes estão ali, o que eles passam, galera, o que esses caras passaram, você sofre, cara, você sofre, você pensa aquilo. Como é que o ser humano consegue passar por aquilo? O que fica na cabeça de um ser humano assim? Tudo na tela ali parece tanto verdade que mesmo quem já conhece a história real não tem como desgrudar do filme. Tensão direto, desespero. Por mais que a gente pense que sabe o que vai ver nessa história, sabe, o que a gente realmente assiste, ele é muito mais impactante. Você percebe até que eu tô um pouco, até meio tenso falando, porque é o que o filme passa pra gente, a gente fica com isso na cabeça há muito tempo. A gente sente o que os personagens estão sentindo, a gente torce por eles, a gente sofre junto com eles. Ficou um filme muito imersivo. Os caras conseguiram fazer um filme muito imersivo, né? Parece que você tá ali junto com eles, só não tá sentindo o frio que tá no teu cobertor. Só teve uma coisa que me confundiu um pouquinho nesse filme. É que ele tem uma quantidade grande de personagens principais. Foi difícil acompanhar ali quem era quem em algumas partes. Mas isso não estragou a minha experiência de jeito nenhum, né? Só tô falando pra vocês, de repente podem achar a mesma coisa. E outra coisa que eu lembrei também. Eu não gosto muito de filme com narrador. Eu acho meio chato esse negócio de narrador. Mas o narrador de Sociedade da Neve eu gostei. Não é pela escolha do personagem que narra a história. É o tipo de narrador improvável, sabe? Sociedade da Neve pra mim foi uma surpresa gigante. Eu não esperava que esse filme fosse tão bom. Mesmo ele sendo pesado, e é muito pesado mesmo, ele é excelente. E olha que não tem jabá aqui, ok? É a minha opinião sincera. Não existe, lógico, não existe jabá pra dar opinião, ok? Para com isso. Minha nota, nota 10, cara. Pra mim esse filme, por ser real, e olha que eu não sou fã de filme real. Bom, se bem que eu falo que eu não sou fã de filme real, mas os filmes que eu mais gostei são reais. Enfim, esse filme é bom demais, ok? Bom pra caraca. E aparece outro que eu já tô aqui torcendo pela Sociedade da Neve. Ele é o indicado oficial da Espanha para tentar uma vaga no Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro. E a minha torcida tá nele a partir de agora. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo. Quero realmente saber a sua opinião. Se tá hypado pra ver, comenta mesmo. Toca aqui, se inscreve no canal. Tamo junto pra caramba, galera. Ter você desse lado é o que mais fortalece a casa, é o que mais me deixa feliz pra caramba. Ter você inscrito com a notificação ativa, pacote completo. Obrigado de coração, até a próxima. Fui!